Olá, muito bom dia. O movimento Outubro Rosa nasceu na década de 90 nos Estados Unidos e foi adotado por outros países para alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Essa doença, que é tão devastadora, somente no Brasil atinge cerca de 156 mulheres por dia. O Outubro Rosa é celebrado em todo o mundo com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização e sobre a doença proporcionar um maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, além de contribuir para a redução da mortalidade. O Outubro Rosa busca incentivar mulheres com idade entre 40 e 69 anos a fazer o exame de mamografia. A mensagem é de prevenção da doença, mas se o diagnóstico for positivo e precoce, aumentam as chances de cura. Outubro Rosa, vista essa ideia, é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio recebo a mastologista Isabel Cristina Areia Pereira. Ela é coordenadora do Centro de Diagnóstico de Tratamento do Câncer de Mama do IMIP. E também recebo o médico cirurgião Ivo Salgado, que também é médico do IMIP. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, diz que ao longo deste ano deverão ser registrados 60 mil novos casos de câncer de mama no país. Com isso, com o risco de 56 novos casos a cada 100 mil mulheres. É um índice muito alto. Muito bom dia para vocês. Obrigado por terem aceito. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Bom dia. Olha, eu queria começar uma pergunta seguinte. O exame, você procurar um médico a tempo, você está fazendo o seu exame, né? Sempre. Isso enquanto que aumentam as chances, de repente, se o resultado for positivo, de você ter a cura. Veja bem, estatística é muito ruim para ser falado. Na realidade, a gente sabe que o câncer de mama tem tratamento e é passível de solução. E as pessoas devem se acostumar com essa ideia, como você mesma colocou, de que a partir dos 40 há inclusive uma lei que diz que a mulher tem direito a fazer a mamografia. O que não quer dizer que ela não deva cuidar antes disso. Antes disso, ela deve, a partir dos 20 anos, fazer uma avaliação anual com o seu ginecologista, que caso verifique que há alguma alteração, vai encaminhar para o mastologista. Bom, então a gente já de cara fica sabendo o seguinte, o primeiro passo é procurar o ginecologista. Eliana, porque na realidade, infelizmente, não temos mastologistas que consigam dar conta da população como um todo. E nós estamos aqui abrangendo uma grande parcela da população e a parcela que é suprida pelo Sistema Único de Saúde. E no Sistema Único de Saúde, seguramente é o ginecologista, como também pode ser no privado, no convênio. Sendo que no convênio e no privado, a pessoa pode procurar logo um especialista, caso deseje. Caso deseja. Bom, a gente pode dizer o seguinte, que apesar de terem tantas campanhas, principalmente nesse mês de outubro, mas existem, né, campanhas ao longo do ano de que as mulheres ainda desconhecem o perigo, o risco do câncer de mama e da necessidade de você estar sempre fazendo um exame? Bem, eu acho que há sempre a vontade de não ter câncer de mama. E às vezes as mulheres até negam. A informação, graças aos meios de comunicação e a pessoas como você, sempre chegam aos lares das mulheres pernambucanas. Mas nem sempre aquela mulher está atenta. Então é importante que a mulher esteja atenta à sua saúde mamária e que aproveite cada ida ao médico, porque às vezes é um clínico, às vezes naquela cidade não tem um ginecologista, mas tem um clínico, e esse clínico é um profissional que pode pedir uma mamografia. Uma coisa importante, só para acrescentar, é que é uma doença praticamente silenciosa. Só quando ela se manifesta já com sintomas bem evidentes é que a mulher vai tomar consciência disso, de que tem que procurar um mastologista. Mas no início, aquele câncer pequeno, então ela não dá muita bola para a história. Então vai passando só quando realmente ela se dá conta que há uma necessidade de fazer uma consulta com o mastologista, é que vai ocorrer isso.
O senhor tocou num assunto importante, os sintomas. Tem sintoma, quem tem mesmo que seja lá no início, esse câncer no início, existe um sintoma que a mulher, eita, está acontecendo alguma coisa, ou é simplesmente o autoexame? Ela pode fazer, a mulher tem que fazer o autoexame sempre. O autoexame sempre é indicado. E aí, quando ela detecta algum ponto de uma nodulação, um endurecimento, alguma coisa estranha, então é nesse momento que ela já deve procurar imediatamente fazer um exame específico. Abaixo de 40 anos, geralmente são ultrassonografia, e acima de 40 já vai parte para a mamografia. Mamografia. Então, é assim, muito difícil você... ela que vive muito com essa clientela mais, não é? Eu já vivo com o pós-trauma, então ela sente, é difícil as mulheres. Muitas mulheres não fazem o autoexame? Na realidade, o autoexame é para o autoconhecimento. Isso. Mas o autoexame não propicia diagnóstico precoce. E a mulher, quando não, e eu concordo com o doutor Ivo, todas nós devemos nos tocar. Mas nós não podemos achar que só pelo autoexame nós vamos detectar alterações. Mas se existe aquela mulher assim que, para esse autoconhecimento, né, resolve fazer, nunca fez, eu não sei se isso daqui é algo que tem que ter, se esse nódulo, se esse carocinho que surgiu aqui, ao passo que aquela que sempre faz, que já pediu orientação ao seu médico ou médica para fazer, né, então de repente, quando está fazendo, encontrou alguma coisa, olha, isso aqui acho que não era para estar aí, não. Aí ela procura. Mas quem nunca fez e que não conhece, que nunca valorizou essa questão, quando for fazer, eu nem sabia como era, né? Então, essa é a prevenção. Ela é que vai dar o start. Ela que vai dar o start. Então, a prevenção, mesmo que ela não detecte nada, ela tem que fazer rotineiramente os exames de rotina para ver se está tudo bem com ela. Está tudo bem, vai todo ano, não sei, o período, a partir que a idade vai aumentando, vai diminuindo o período de exames que vai... Consultas, não é exame, consultas com o mastologista. Então, tem que fazer sempre isso. Na realidade, o autoexame tem um período para ser feito, que é depois da menstruação. Se a pessoa fizer antes da menstruação, vai sentir muitas bolinhas. Mas é em função do período menstrual. Exatamente. O período ideal é pós-menstrual. Se a mulher não menstrua mais, ela deve determinar um dia por mês. Então, digamos, todo dia eu vou fazer o exame. E fazer o que o doutor Ivo disse. Na realidade, o autoexame é uma parcela, mas a mulher tem de ser seguida. E é o seguimento, já que é uma doença silenciosa, que na maior parte das vezes não dá sintomas, que vai fazer esse segmento que vai dar a chance de um diagnóstico precoce. Quando se fala em sintomas, né, a gente sempre fica pensando, assim, tem que ter sintoma para saber, é o alerta, né, se é uma como um resfriado, uma virose. Mas isso é diferente. Quando aparece algum sintoma, significa que o câncer já está instalado e pode ser tarde demais. Veja bem, o diagnóstico precoce, a finalidade de Outubro Rosa, é que a mulher detecte um câncer, caso ela tenha de vir a ter, sem nenhum sintoma. Essa é a finalidade do Outubro Rosa. É dizer assim, a gente não quer ter câncer, eu sou mulher, mas se eu tiver que ter, que eu detecte precocemente. Se eu já detecto através da palpação ou em situações outras em que a doença já está notória, então, tem situações em que a mulher tem a mama toda endurecida, que tem a mama com a pele em casca de laranja, em que o mamilo está retraído. Então, a mulher deixa chegar até o momento em que a doença já está muito avançada. Isso não significa dizer que a doença não vai ter solução, mas tem menos chances do que se for no começo. Quando a gente fala assim que não vai ter solução, é porque aí já chega a parte radical da história, que é você fazer uma cirurgia para retirar as mamas, retirar o seio. Mas antes de chegar nesse ponto, existem outras cirurgias. Detectou que existe ali um câncer que está no início, a solução, o tratamento é a cirurgia. Então, aí, doutora Isabel, vai esclarecer com mais nitidez essa questão. Às vezes, um pequeno tumor ele é resolvido com pequenas
com pequenas incisões, e fica praticamente resolvido, mas isso vai depender do tipo de câncer, do estadiamento, de toda essa história que ela vai esclarecer melhor. Que está. Então, depois, vamos supor, então há uma necessidade de uma grande ressecção de mama. O cirurgião plástico, então, vai avaliar que tipo de reconstrução ele vai fazer. Então, dependendo da situação, ele pode simplesmente, com o tecido restante da mama, ele utilizar esses tecidos e colocar, às vezes, um implante de silicone para dar volume. Vai depender também se vai tirar o complexo areolo mamilar, vai ter que ser reconstruído depois. Então, são situações diferentes. Quando a mama é toda retirada, você tem opções mais drásticas, vamos dizer assim, na reconstrução, que são com um músculo das costas, chamado músculo grande dorsal, ou então com o músculo do reto abdominais, com tecido gorduroso que vai reconstruir essa mama. Mas aí já são situações... parte final, quando você não tem mais o que fazer. É exato. A retirada por completo da mama. Então, quando o câncer é detectado, como a doutora Isabel falou, precocemente, então a situação é melhor para fazer uma reconstrução. Veja bem, Eliana, complementando a resposta do doutor Ivo, o câncer passa pelo tratamento cirúrgico, tá? Ele pode passar pelo tratamento cirúrgico inicialmente, como ele pode passar por uma quimioterapia para reduzir a atividade tumoral e depois ser operado, como ele pode passar por uma radioterapia. Então, nós temos várias etapas do tratamento, mas em todas elas a cirurgia está contemplada. Os tratamentos dependem, porque às vezes a gente até tem um diagnóstico precoce e naquele tipo de tumor é preferível tirar a mama, porque há uma chance daquele tipo de tumor aumentar as chances do tumor voltar. Então, é muito mais complexo. Cada vez mais, nós estamos preocupados não só com a doença, como com a autoimagem, como com a estética. E como o doutor Ivo falou, existe o que se chama oncoplástica. Ou seja, o cirurgião que faz mama, o mastologista, vai tratar a doença ou ele, porque tem mastologistas que fazem, ou uma equipe multidisciplinar, que é o nosso caso. No IMIP nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. O cirurgião plástico vai reparar o dano que nós causamos, sempre lembrando que o câncer de mama é uma doença que tem que ser tratada adequadamente. Então, a gente pode dizer, mesmo com o diagnóstico precoce de que, caso dê positivo, que vai ter uma cirurgia. Sim. Mas não é aquela cirurgia drástica, como o doutor Ivo colocou, que é a última etapa, que é da retirada por completo da mama e tem que fazer todo um trabalho de reconstrução. Às vezes, sim. Mesmo sendo precoce? Sim, porque nós temos uma situação que se chama carcinoma ductal in situ, com alguns tipos, em que a gente prefere tirar a mama e reconstruir na mesma hora, tá? Do que deixar mama e ir para uma radioterapia, porque as chances são muito grandes desse tumor voltar. E é tudo aquilo que a mulher não quer. A mulher não quer ter câncer uma vez, não quer ter câncer a segunda de jeito nenhum. Exato. No próximo bloco, a gente também vai saber se os homens podem ter câncer de mama e ainda de quanto em quanto tempo é preciso fazer o exame preventivo. Pelo que a doutora Isabel e o doutor Ivo falaram aí, uma vez por ano, de tempo em tempo, tem a questão do autoexame. Na realidade, para você poder anotar, e você que é mulher, anotar, né? Ou você, homem que está em casa assistindo, anote para avisar a sua esposa. E o que será que as nossas internautas responderam? O ponto de vista volta no próximo bloco. Até já! Câncer de mama é o assunto do ponto de vista deste sábado. O Outubro Rosa, como é chamada a campanha mundial de prevenção, vem ganhando adeptos a cada ano que passa. Aqui no estúdio eu recebo a mastologista Isabel Cristina Areia Pereira. Ela é coordenadora do Centro de Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama do IMIP. E também recebo o médico cirurgião plástico Ivo Salgado, que também é médico do IMIP. Veja só, o que leva
a uma mulher a desenvolver o câncer de mama? Infelizmente, até hoje ninguém sabe, porque no dia que nós soubermos o que leva a desenvolver, nós temos como evitar a doença. Nós sabemos que o câncer é muito frequente, como disse no começo do programa, que se nós tivermos 100 mulheres com câncer de mama, 90 não vão ter ninguém na família. É importante que todo mundo esteja atento a isso. Por quê? Porque as campanhas sempre chamaram a atenção para aqueles 10% que têm parentes na família, mas 90% vão ser as primeiras pessoas a ter câncer de mama. A incidência aumenta com a idade. Então, aos 70 anos, o risco é maior do que aos 50, aos 100 vai ser maior. E 6% dos cânceres de mama ocorrem em idades jovens, abaixo dos 35 anos de idade. O que significa dizer que a mulher, a partir dos 20 anos, tem que estar atenta, porque tem que pedir para ser examinada pelo médico e para fazer um ultrassom anual. Quer dizer, isso significa que você dizer assim, é uma alimentação, ou então ela usa um sutiã sempre muito apertado. Nada disso interfere no fato de desenvolver um câncer de mama. Existem fatores de risco para câncer de mama, tá? Então, existem algumas situações, então, comidas muito gordurosas, pessoas que não fazem atividade física, pessoas tabagistas, pessoas que não têm filhos, pessoas que usam terapia de reposição hormonal na menopausa durante muito tempo. Mas, até hoje, ninguém sabe a causa. Agora é o seguinte, aí você me fala na mulher, né? O câncer de mama na mulher. E o homem, ele tem o risco de ter câncer de mama? Tem. O homem tem o risco, mas é muito mais raro. Então, estima-se que um caso em 132 ou em 150 cânceres de mama vai ocorrer em homem. Então, o homem tem de estar muito atento. Atento a quê? Se ele tem alguma feridinha no bico do peito, no mamilo, se ele tem alguma coceira na areola que fere e não cicatriza, se ele tem algum nódulo debaixo do bico do peito. Então, qualquer alteração ele deve procurar um médico. Porque como ele não está atento, ele deixa evoluir e aí sim, ele já chega num estágio de doença mais avançado, como também chegam as pessoas jovens. Ou mesmo porque a quantidade de tecido da mama do homem é muito pequena, então é muito mais fácil de identificar do que o da mulher, que o volume é maior, não é verdade? Com certeza. Exato. Por exemplo, assim, as mulheres hoje que sempre colocam silicone, que estão querendo aumentar os seios, há um risco de desenvolver o câncer pelo silicone? Pelo Não. silicone, Não. ou tantas cirurgias de põe, tira, sempre aumenta mais. Isso não é um fator de risco para câncer de mama. Isso já foi, inclusive, estudos mostraram isso, que o silicone não produz esse fator que é o câncer. Nos Estados Unidos, há uns 10 anos atrás, houve uma situação em que foi proibido o uso de silicone, porque alguém disse que isso era um fator de risco. Mas depois foi todo esclarecido e não ficou nada de resquício por conta disso. Veja só, a gente, no final do primeiro bloco, o senhor estava falando, né? A mulher, quando chega ao ponto de... aliás, mas nem chegar ao ponto de fazer uma cirurgia radical para retirar a mama, bastou falar que você está com câncer, né? Um câncer de mama, isso desestrutura, mexe muito com o nosso psicológico. E o parente, a pessoa mais próxima, vamos supor, se ela é casada, que é o marido, a família, tem um poder, tem uma importância muito grande no acompanhamento e em todo o tratamento para que aquela mulher possa recuperar-se, né? Estar bem de saúde. Exato. Inclusive, quanto mais cedo você, se for possível, de imediato, fazer a mastectomia e já reconstruir essa mama, melhor psicologicamente, porque a paciente ficar, às vezes não tem condições de você fazer a reconstrução imediata. Então, isso vai causar um trauma. A retirada da mama é uma amputação no corpo. Então, procura-se fazer a reconstrução imediata, dependendo da situação do câncer, e se isso é permitido, vai ter radiação, uma série de coisas que vai danificar, às vezes, a pele,
não é? Então, isso tem que ser ponderado. Quando o senhor fala imediatamente, às vezes a mulher vai, eu vou entrar no bloco cirúrgico hoje para retirar, não significa que ela já vai estar retirando e automaticamente vai estar colocando outra, e quando ela sai do bloco cirúrgico para se recuperar, vai estar ali com as duas mamas. Sim. Isso acontece? Acontece. Então, a ideia é essa. Embora haja uma necessidade de refinamentos posteriormente, mas a reconstrução, no geral, é feita naquele momento imediato. Seja ele só com silicone, que fica praticamente a mama fica similar à outra, ou então quando tira, faz uma ressecção muito grande que se precisa de usar músculos à distância. Então, geralmente fica diferente. Mas à medida que o tempo passa, se reconstrói a areola e a placa areolo-mamilar e se dá refinamentos posteriormente. Posteriormente. A participação da família é muito importante no tratamento e na recuperação dessa paciente. Seguramente, porque assim, não é fácil dar um diagnóstico e eu imagino como deva ser difícil estar no lugar da paciente. Então, todo o apoio à religião, à família, os amigos, o apoio psicológico e todo esse tratamento interdisciplinar, ou seja, multidisciplinar na realidade, ou seja, o tratamento do câncer, ele passa, câncer de mama, pelo mastologista, pelo cirurgião plástico, oncologista, radioterapeuta, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social. Então, é uma equipe imensa que acolhe essa mulher para que a gente possa tirá-la daquele momento tão difícil que ela vive. Todo tratamento, todo câncer de mama, a mulher, ela vai passar por sessões de quimioterapia ou radioterapia? Não, Eliana. Graças a Deus, não. Veja, principalmente se for um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce propicia muitas vezes que a paciente nem precisa da quimioterapia. E como o doutor Ivo falou, essa reconstrução imediata ela ocorre em diagnósticos precoces, quando o Outubro Rosa tem toda essa finalidade, chamar a atenção, o alerta, porque infelizmente nem sempre a gente consegue reconstruir imediatamente. Porque se a paciente precisar fazer uma radioterapia, se for um tumor muito grande, se o risco desse tumor voltar, é melhor deixar a reconstrução para um segundo tempo. Toda mulher que tem câncer de mama, nem sempre vai precisar, dependendo do estágio, fazer a quimio ou a radioterapia. Isso significa que nem todas terão o cabelo caindo, que é um outro problema, é um outro trauma, né? Sim, sem dúvida. No IMIP nós temos, graças a Deus, além de toda essa equipe multidisciplinar, e me perdoem as voluntárias, nós temos as grandes voluntárias que fazem um trabalho lindo, num acolhimento, elas fazem abordagem psicológica, elas sentam junto às nossas pacientes, elas pegam essas pacientes e trabalham a forma delas amarrarem lenços, doa-se lenços, maquiagem. Pega no colo, né? Pega no colo, realmente. Não cai só o cabelo, cai a sobrancelha, caem os cílios. Então, a pessoa fica com a autoestima muito fragilizada. E então, o trabalho das nossas voluntárias é extremamente importante. Olha, existe alguma relação entre o câncer de mama e a obesidade? Sim, existe. Os trabalhos dizem que nem tanto na pré-menopausa, por incrível que pareça, mas que na pós-menopausa, sim, há um aumento de risco. Por quê? A mulher acha que, já que eu estou na menopausa, eu não tenho hormônios. Não é bem assim. A gordura, através de uma enzima, transforma-se no hormônio, e esse hormônio age nos seios. Então, nós temos de combater a obesidade, nós temos que estimular hábitos saudáveis de vida, atividade física, tá? Para que essa mulher tenha a sua imunidade reforçada e aí tenha um fator protetor do câncer de mama. Duas perguntas assim, muito importantes. Primeiro, a mulher que está amamentando, se de repente ela descobre que ela está com câncer, mesmo que seja na fase inicial, independente da fase, vamos colocar assim,
ela deve continuar amamentando ou isso é suspenso? E uma outra questão é a seguinte, de repente aquela mulher que trabalha com muito esforço, carrega peso, ou se de repente ela leva uma pancada, escorregou dentro de casa, caiu de barriga no chão, de peito no chão, para aquela pancada nos seios. Isso pode gerar, no futuro, um nódulo, um tumor, alguma coisa que chegue a ser câncer? Bem, respondendo à primeira pergunta, com relação à amamentação, se a mulher descobre que tem um nódulo e se esse nódulo é suspeito de câncer, há que se suspender a amamentação de imediato para investigar, tá? Investigar e tratar. Com relação à pancada, não há nada que correlacione pancada com câncer de mama. As pessoas, muitas vezes, quando levam uma pancada, vão se examinar, vão tocar. E, às vezes, elas acham aqueles tumores que já existiam. Mas não foi a pancada quem causou o câncer. E muitas vezes a pancada, ela, como é traumático, o tecido mamário ele sofre uma inflamação por conta do trauma. E cria aquele endurecimento, uma área de endurecimento, e ela acha que aquilo já é um câncer. Na realidade, não é, como Como a doutora Isabel colocou. Gente, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu só queria que rapidamente, assim, 30 segundos, se eu colocasse, feito a cirurgia, quando que essa mulher vai poder falar assim, bom, vou usar um biquíni, uma blusa decotada, porque consegui recompor os meus seios? Quando? Dependendo da situação, se for com um implante imediato, ela pode usar o biquíni daqui a 15, 20 dias. Depois que fez a cirurgia de reconstrução. Com a reconstrução vai ter refinamentos. Ela pode usar um biquíni, mas com certeza ela não vai querer ir para uma praia para expor seu corpo, porque tem cicatrizes ou no abdômen ou nas costas que vão fazer quando a cirurgia é uma reconstrução maior. Vai levar um tempinho, ainda mais alguns meses. Ainda tem que fazer a reconstrução da areola, o que não é feito na mesma hora, geralmente quando se tira a areola, então é feito posteriormente. Quando há uma simetrização das mamas, você tem que operar a outra mama, às vezes, para simetrizar. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem este final de semana, curtam o dia, se choveu com sol, e a gente se encontra no próximo final de semana. Até lá!